E hoje a tecnologia permite soluções no nível de rapidez sem precedente, e o mercado vai exigir essa agilidade, né? A tecnologia ficou barata, marginalmente ela ficou barata. Errar é muito mais barato, né? Então isso permite com que as empresas possam se desafiar e se transformar de forma muito mais rápida. Olá pessoal, como vão? Eu sou o Renato Sozzi, diretor de Data Digital Design aqui da Taking, e a gente está começando uma nova temporada de entrevistas aqui do nosso podcast para falar sobre tecnologia, inovação, transformação digital, e para isso estamos começando aí o ano com um novo convidado, uma pessoa que veio aqui nos trocar aqui conhecimento conosco, que é o Heitor Lessa, que é o diretor da Humania, que é uma empresa do Grupo Vível, onde ele vai contar para nós aqui o que eles estão fazendo lá no grupo, no ponto de vista de liderança, de transformação, como é que eles estão olhando para o futuro da tecnologia, adoção para a inteligência artificial. Enfim, a gente vai conhecer um pouco mais do Heitor e um pouco mais do que ele está fazendo no Grupo Vível. Então, Heitor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, é um prazer tê-lo conosco e vamos aqui começar o nosso bate-papo e conhecer um pouco mais de você, das suas capacidades, das suas missões aí para o ano de 2026. Sósia, obrigado por me receber aqui, pelo convite do Grupo Taking. Obrigado a você que está nos assistindo aí também pela internet. Bom, espero passar aqui e dividir as minhas alegrias e as minhas angústias, né? Eu acho que como qualquer executivo hoje, eu não sou um profissional de TI, mas como eu acho que qualquer executivo hoje que está liderando um negócio, a gente se torna também um profissional de tecnologia, né? Ainda que a empresa não seja uma empresa de tecnologia, tecnologia é meio hoje para tudo. Então, eu vou aqui ao longo desse bate-papo falar um pouco aqui do que a gente está fazendo lá na Humania, quais são os desafios em termos de saúde, né? Esse é o nosso principal segmento. E vai ser muito legal dividir e aprender aqui com vocês também. Não, muito obrigado. Então vamos começar. Eu acho que o que é mais legal de a gente entender aqui é justamente essa trajetória, né? Você comentou que você não é de uma área de tecnologia, mas você hoje entende o quão importante que é a tecnologia, porque os negócios são praticamente todos digitais ou digitalizados, né? Então conta um pouco disso, de como é que você construiu essa jornada, né? Como é que é essa transformação, essa percepção de que você precisa caminhar por outros, né, por outros temas para poder complementar a sua jornada de trabalho, né? Legal. Eu passei por basicamente 4 tipos de indústrias diferentes, né? Eu comecei a minha vida e uma parte significativa dela foi na indústria química e trabalhar numa multinacional onde se vendia gases industriais, medicinais especiais. E quando você pensa em gases, né? Era uma líder de mercado, é a White Martins, hoje é uma empresa alemã. Na época que eu trabalhava lá era uma empresa americana. Quando você pensa em vender oxigênio são 2 moléculas de oxigênio. Você fala assim, vamos inventar um oxigênio diferente. Se você botar uma terceira molécula, vira ozônio, já é outra coisa. Então, quando você pensa em commodity, como é que você se diferencia? Através de serviço. E hoje, serviço é experiência, né? Então, ao longo da minha carreira, eu passei por indústria química, depois eu fui trabalhar na indústria automobilística, indústria de shopping centers e cheguei na indústria de saúde. Parece que é tudo diferente, mas no fundo os problemas das empresas são todos muito parecidos, né? O problema fundamental de qualquer empresa é conquistar, reter clientes e a partir desse relacionamento melhorar a rentabilidade, o ganha-ganha para as duas partes. Seja uma empresa que vise lucro ou uma empresa que seja pública ou filantrópica. Porque mesmo essas empresas precisam gerar ganhos para serem sustentáveis, né? Então o problema fundamental ele é muito parecido. E hoje a tecnologia permite soluções no nível de rapidez sem precedente, no nível de custo marginal. Que eu acho que esse é um ponto também para a gente falar, né? Parece que a tecnologia ficou barata, marginalmente ela ficou barata. Você iniciar uma transição, você fazer um primeiro desenvolvimento é muito menos caro do que já foi no passado, né? Mas ainda é um investimento que precisa se transformar. Mas o custo de atendimento, hoje, por exemplo, o custo marginal se tornou muito mais baixo, errar é muito mais
mais barato, né? Então, isso permite com que as empresas possam se desafiar e se transformar de forma muito mais rápida. E o mercado vai exigir essa agilidade, né? E é por isso que eu acho que é tão importante o papo que a gente está tendo aqui e empresas com know-how de vocês, porque talvez para nós que somos executivos, que você está pensando no negócio, no modelo de negócio, no atendimento ao cliente, na formatação do produto ou do serviço, a curadoria de tecnologia é um grande desafio. Eu acho que hoje, para mim, o grande desafio dos executivos é saber o seguinte: o que é hype, onde é que eu ponho a minha atenção, dado que toda segunda-feira tudo que a gente conhece sobre inteligência artificial muda, né? Tem sempre um artigo que fala assim, agora esqueçam não sei o quê, porque surgiu não sei o que lá. Então, eu acho que esse é o grande desafio da gestão dentro desse contexto de tecnologia. Você pegou num ponto importante que é o que você falou assim, que toda semana tem uma novidade, né? Toda segunda-feira parece que existe uma nova versão, uma nova realidade. Eu acho que é um pouco isso também da jornada de aprendizado, né? Ou seja, as coisas vão se desmistificando, né? Inclusive a gente tem uma pesquisa global que indica, né, que 85% dos líderes de saúde já estão investindo em inteligência artificial para otimizar os seus processos, para alavancar os seus processos internos, né? E obviamente melhorar a sua aceleração, a percepção e impacto dos seus clientes, né? Uma coisa que eu tenho acompanhado, inclusive recentemente eu estive dentro de um grupo, é de uma percepção de como que o executivo ele consegue ser um viabilizador, né? Então, assim, a gente sabe que a realidade de um executivo sênior ela é posterior aos adventos da inteligência artificial. E as pessoas que estão operacionalizando isso são pessoas mais jovens, né? Então, como é que um executivo hoje de uma grande empresa ele consegue chegar perto de como se ele fosse um nativo AI para permitir que a empresa continue andando ou que ele dê, né, a devida retaguarda para que as coisas aconteçam? Como é que você vê esse tipo de percepção e mudança, né, de comportamento e de engajamento para o seu time como um todo? Eu acho que esse é um grande desafio de todas as empresas, né? Eu acho que quem está nos assistindo também deve vivenciar isso. A gente está num momento único da nossa história onde a gente deve ter de 4 a 5 gerações trabalhando no mesmo ambiente de trabalho, né? E toda hora aparece alguém dizendo o seguinte: olha, agora os comportamentos, as características, as competências para o novo mundo é essa, mas o mundo continua sendo o mesmo e todo dia ele muda um pouquinho, mas o nosso contexto de trabalho ele tá lá. Então, eu acho que as grandes habilidades que até hoje não mudaram é a capacidade da gente aprender, estar aberto para o novo, né? Acho que a mudança sempre incomoda de alguma forma, né? Acho que a gente não pode não reconhecer isso. Mudança gera ansiedade, incerteza, insegurança, é normal. Mas a gente não controla a mudança, nem controla a velocidade com que ela vai aparecer, mas a forma como a gente reage a ela é altamente controlável pela gente. Então, acho que estar aberto e buscar conhecimento, entender as mudanças, isso traz um pouco de capacidade decisória, né, de por onde ir. E aí, eu acho que a liderança das empresas ela precisa estar sensível a ponto de entender que é o seguinte: as pessoas não vão ser iguais e as competências que cada um tem vão ser complementares. E aí, como é que você ajuda ao time a entender essa complementariedade, que eu acho que é um grande papel do líder, né? Então, você tem pessoas de tecnologia muito técnicas e que têm grande dificuldade de entender do negócio porque não é o universo dela. Como é que você traz essa pessoa para entender mais do negócio, do problema do cliente, da experiência do cliente, né? Essa é uma área que você lidera que a gente estava conversando um pouquinho antes, né? Então, quer dizer, entender as dores do cliente, para mim, é o primeiro caminho para a gente entender assim, quais são as competências, que times que a gente precisa montar. Boa parte das pessoas que desenvolvem soluções para os clientes não consomem aquele produto, aquele serviço, né? E isso é um erro crasso, assim, porque se você não vivencia aquela jornada,
normalmente você está testando só o caminho feliz, né? E o caminho feliz, no teste, ele foi feito para dar certo. E aí, quando você implementa aquela inovação, vai ser o teu cliente que vai te dizer o que deu errado, já numa experiência que está valendo a retenção, que está valendo o encantamento e no final do dia a receita da empresa. Então, nós lá na Humania, nós somos uma empresa de saúde, boa parte 80% dos profissionais da nossa empresa são pessoas da área de saúde, mas cada vez mais são pessoas que estão aprendendo a lidar com a tecnologia, e a gente está treinando o nosso olhar como empresa para usar a tecnologia no prisma do paciente, do médico, da indústria farmacêutica, que são os públicos que se relacionam conosco, né? Perfeito. Muito bom. E quando você está complementando esse olhar sobre a jornada de saúde, né? Quando você olha para o mercado de saúde hoje, né? Orientado o que vai te orientar, né? A gente fala de dados, né? E a gente sabe que inteligência artificial sem os dados é um motor que pode moer boas coisas ou coisas muito ruins, muito rápido, né? Exato. Então, assim, como é que a empresa se prepara? Como é que ela está olhando para a parte de dados, das jornadas, né? Hoje está super bem mapeado, como você falou, as coisas são voltadas para o cliente. Mas hoje a Humania, o Grupo Vivo, ele se preocupa em preservar os dados, em organizar os lakes, né? Em poder ter as jornadas bem consolidadas para poder colher o resultado também do que você aplica de tecnologia sobre os dados. Como é que está sendo essa jornada desse casamento de tecnologia com o que vocês têm lá de informação e tudo mais? Legal. Eu vou fazer um parênteses para explicar primeiro o que a Humania faz, Tá. para poder você que está nos assistindo em casa entender o contexto do que eu vou falar aqui, porque quando a gente fala de segmento de saúde, é um segmento muito amplo, tá? A gente pode estar falando desde da ciência pura dentro de uma universidade, num centro de pesquisa, numa indústria farmacêutica, a gente pode estar falando de uma clínica, de um hospital, a gente pode estar falando de uma empresa de serviço, como é o caso da Humania, né? Então, o que a gente faz, basicamente, né? A gente faz saque para a indústria farmacêutica, né? Então, serviço de atendimento ao cliente, e a gente faz programas de suporte a paciente. Basicamente, a gente orienta e guia pessoas em tratamentos de doenças de oncologia, tratamento de doenças raras e ultra raras, em nome da indústria farmacêutica, tá? Então, dito isso, e depois eu entro nos pormenores à medida que a gente for conversando, quais são os grandes desafios de uma empresa como a nossa? A primeira dela é proteção de dados LGPD. Tá certo? Então, quando a gente fala em saúde, quais são os riscos de dados, quais são os temas que a indústria, de forma geral, ela precisa trabalhar? Se você está na área de pesquisa, obviamente, patrimônio, patente, a pesquisa em si já é um ativo que você precisa proteger, seja de fuga de dados, seja de espionagem industrial, isso existe, né? Então, esse é um tipo de cuidado que precisa ter. Quando você está falando de operação, efetivamente, você pensa num hospital, você precisa ter um prontuário. Prontuários hoje estão ficando eletrônicos, né? Então, como é que você faz a governança de dados? Como é que você faz a proteção de dados? Quem é que pode inserir um dado num prontuário de um paciente? Quem é que pode alterar um dado? Porque aquilo ali é a história do paciente naquela instituição, e na hora que houver uma sinistralidade, um óbito ou um evento adverso, vai ser a partir dali que as pessoas vão reconstruir o passo a passo. Então, proteção disso também é muito importante. No nosso caso, a gente não tem exatamente esse desafio, mas eu guardo dados sensíveis de pacientes, porque eles se identificam, a gente sabe qual é a doença que ele tem, onde ele mora, quais são os documentos dele que são necessários para a elegibilidade no atendimento de um programa de suporte a paciente. Então, o nosso primeiro desafio em termos de dados é a proteção desses dados. Mas não para por aí, porque depois toda a jornada de contato com o paciente ela é mediada por tecnologia, né? Então, conseguir fazer com que o atendimento seja eficiente, seja humanizado, seja resolutivo, são desafios também de tecnologia. Por quê? Porque basicamente a gente faz isso por telefone, por vídeo,
por e-mail, por WhatsApp. Esses são os canais com os quais a gente majoritariamente se relaciona com os pacientes. Em alguns casos, a gente tem visita de profissionais de saúde em domicílio, mas essa é uma minoria. A maior parte dos contatos são essas. E a outra parte que é importante, que é o meu cliente que paga pelo serviço, é a indústria farmacêutica. E o que eu entrego para a indústria farmacêutica é dado anonimizado, né? Porque eles não sabem quem são os pacientes, por uma questão de ética. Eu preciso ter BI, eu preciso ter capacidade de analytics, né, para isso tudo. Então, a gente roda em plataformas com CRM, com omnicanalidade, tem vários desafios de tecnologia aí, mas se a gente for pensar em indústria de saúde, tem vários outros caminhos que a gente pode explorar aqui. Eu acho que ao longo do tempo, eu trabalhei também em medicina diagnóstica, eu vou falar de AI que está sendo usada, casos que são emblemáticos de uso de dados e analytics através de inteligência artificial para melhor desfecho do paciente ou melhor eficiência do serviço, né? Perfeito. Você falou também uma coisa muito legal, que é essa. Bom, primeiro você falou sobre a segurança da informação, que isso eu acho que todo mundo tem essa preocupação e todo mundo gosta de ouvir que existe um cuidado, né, uma responsabilidade sobre dados, principalmente quando você comenta de que tange dados de saúde, dados específicos de cliente. De pacientes, perdão. E uma coisa que a gente fala sobre o futuro, quando a gente começa a falar do futuro da saúde, a gente entende que ela precisa ser cada vez mais preditiva, né? Então, você ter dados de pacientes, mas usar para o bem, vamos dizer assim, para que você possa ser o máximo preditivo, né? E hoje, só para até complementar, nós temos aqui na Taking os soluções com inteligência artificial que ela se baseia em dados históricos para poder fazer análise e propor ações preditivas, né? E a gente entende que em mercado de saúde isso é alguma coisa super importante, né? Como é que você vê isso? Vocês hoje conseguem já fazer algum tipo de predição, já começa a entender comportamentos ou diagnósticos que possam trazer algum benefício para uma mitigação de algum problema futuro? Perfeito. Eu não vou falar exatamente da Humania, porque como a gente não faz o tratamento efetivamente do paciente, a gente acompanha ele ao longo dessa jornada, auxiliando que ele tenha acesso mais rápido aos serviços de saúde. Mas posso falar um pouco, assim, medicina diagnóstica tem muito a ver com preditivo, né? Hospital tem muito a ver com preditivo. Obviamente, o mundo ideal é que a gente pudesse fazer exame de predição e hoje se chama exatamente isso, é medicina preditiva. Antes era preventiva. O que é preventiva? Você vai lá fazer seu check-up anual. O que é preditivo? Você começa a estudar grau de risco de desenvolvimento de doenças antes mesmo de você ter qualquer sintoma, né? Quem acompanha mundo de cinema, eu acho que o caso mais emblemático de medicina preditiva é o caso da Angelina Jolie. Esse ano, inclusive, ela deu uma entrevista recente mostrando as cicatrizes da cirurgia de mama que ela fez. Ela retirou as mamas porque ela fez um exame genético, mapeou o genoma dela e identificou que tinha uma anomalia, uma mutação num gene que dava a ela uma probabilidade de desenvolver câncer de mama muito mais alta. E, além disso, ela tinha um caso de família, se eu não me engano, da mãe, que tinha desenvolvido câncer e tinha sofrido muito com isso. Então, ela resolveu tirar a mama antes. Então, ela não vai mais desenvolver essa doença. No futuro, ela não vai ter que fazer quimioterapia, ela não vai fazer radioterapia, ela não tem risco mais de câncer de mama. Isso é o extremo, mas é o extremo para exemplificar que hoje se tem meios de fazer saúde preditiva. O grande problema é como é que você faz isso de forma massiva e como é que se financia isso, né? O problema de saúde, seja no Brasil ou em qualquer lugar no mundo, não é demanda, porque todo dia nasce alguém. E as pessoas estão vivendo mais tempo. Então você não tem problema de demanda, tem cliente para o sistema de saúde. A questão é como é que você paga, porque o cuidado com saúde cada vez é mais cara e a tecnologia, até então, ela não conseguiu baratear. Pelo contrário, ela está tornando a saúde mais cara, né? Mas hoje as empresas estão buscando
E quando a gente fala de sistema de saúde, a gente está falando de seguradora de saúde, plano de saúde. Então, planos de saúde usam modelos preditivos para entender qual é a sinistralidade, né? Empresas que têm hoje, isso não deve ser diferente aqui na Taking, porque também lá na Vivel não é, na Humania não é. Segundo maior custo no RH é plano de saúde, né? O primeiro é folha, o segundo é plano de saúde, que é um benefício fundamental aqui. São cerca de 52 milhões de pessoas no Brasil que têm plano de saúde. E você entender, se você tiver modelos preditivos para entender quem são as populações dentro da tua empresa que têm maior necessidade de cuidado de saúde, você pode atuar antecipadamente e reduzir bastante a sinistralidade, o uso do plano de saúde. Então, programas de qualidade de vida, de acompanhamento de pacientes, tudo isso são estratégias, mas que hoje, de forma geral, são feitas como iniciativas isoladas e não com base em track records, né? em dados. Então, esse é um bom caminho. Hoje, em medicina diagnóstica, por exemplo, você tem uma prática que se chama peer review. Então, toda vez que você vai fazer um exame de imagem, um médico lauda. A boa prática diz o seguinte: um segundo médico precisa olhar aquele laudo, aquela imagem e validar. Hoje, boa parte desse peer review é feito com tecnologia, é feito com inteligência artificial. E para exames de imagem, a inteligência artificial hoje já é mais efetiva do que o médico, porque ela consegue perceber variações na imagem que o olho humano não consegue e predizer que aquilo ali tem um risco aumentado para determinada doença, para desenvolvimento de algum tumor. Outras empresas já utilizam inteligência artificial para entender de modelos preditivos também, para entender o seguinte: bom, o paciente que entra no pronto-socorro, e cerca de 30% das internações de um hospital vem do pronto-socorro, tá? O outro vem de transferências e a maior parte de cirurgias eletivas, né? Então, 30% dos seus leitos vão ser ocupados provavelmente por pessoas que entraram pelo pronto-socorro. Como é que você define quando alguém entra? Se aquela pessoa vai precisar ou não de um leito? Porque ainda vai passar pela triagem, vai passar pelo médico, vai ter que fazer um monte de exame, vai entender a criticidade. Então, hoje se utilizam, os hospitais estão desenvolvendo modelos preditivos a partir de inteligência artificial para, quando alguém entrar ali e começar os primeiros processos de triagem, você já saber se você precisa ou não de um leito por conta de uma probabilidade maior daquela pessoa ser internada. E isso, para o business de hospital, é transformador, porque o hospital ganha dinheiro com o giro do leito. Né? Todo mundo já deve ter tido algum caso na família de alguém que ficou internado há muito tempo. Ficar internado não tem falando, nossa, o hospital ganhou rios de dinheiro porque a pessoa ficou 15 dias, um mês, 3 meses. Não é bem assim, porque a maior parte da rentabilidade do hospital está em realizar procedimentos. Então, os primeiros dias de UTI é onde você tem mais procedimentos sendo realizados. Depois que o paciente está estável, e entenda-se estável o seguinte: você não precisa mais fazer tanta manipulação nele, e pode ser um estável que leve, né, que vá a óbito, porque já é uma doença terminal, então você está fazendo um cuidado paliativo, ou é um estável porque ele está num processo de recuperação e ele vai ter uma alta. Independente desses cenários, quando você para de fazer manipulação no paciente, a receita do hospital reduz muito. Então, quanto mais rápido você conseguir dar alta para os pacientes, melhorar isso, você libera um leito. E aí você tem a capacidade de internar uma outra pessoa que vai gerar receita para o hospital. E, por outro lado, o paciente não vai ficar, né, numa enfermaria esperando liberar um leito. Então, esse sistema, essa engrenagem, ela pode ser extremamente beneficiada com inteligência artificial. Mesmo, vou dar um último exemplo ainda dentro de hospitais, gestão de salas cirúrgicas, né? A maior parte dos médicos gostam de operar na parte da manhã. E aí, o que você faz na parte da tarde?
Eles preferem operar às segundas e terças-feiras. E o que você faz com aquele ambiente, né, na quinta, na sexta-feira? Então, tudo isso, a inteligência artificial ela pode, com modelos preditivos, entender capacidades e demandas e ajustar tamanho de equipe, preço por hora, tipo de atendimento, enfim, tem muita coisa que em saúde pode ser feita de forma preditiva. Muito legal. A gente falou muito de um lado de dentro da própria estrutura, né? Ou seja, a gente fazendo essa transformação para dentro do próprio negócio, para dentro dos parceiros, até vamos dizer assim, de empresa para empresa. Quando você deu o exemplo da Angelina Jolie, eu fiquei aqui pensando, e você mesmo comentou que a Humana se preocupa com essa jornada do paciente. Como é que você vê o paciente percebendo tudo isso, né? Como é que a gente, como protagonista, vamos dizer assim, dessa jornada de saúde, consegue ajudar o paciente a empatizar? Porque, culturalmente, se a gente fosse propor para uma mulher, olha, se você tem casos de câncer na sua família, seria importante, obviamente, além de você manter os seus exames em dia, né, as suas recorrências, você ter esse insight de ir lá e retirar a mama de forma antecipada. Qual o impacto, né? A gente entende que não é fácil, né, se a pessoa não se sente ali atingida ou ameaçada pela doença, alguma coisa acometida. Qual que é a chance de ela aceitar essa prevenção de fato, né? Essa passar por um procedimento, até por assim, olha, eu estou tentando adivinhar um futuro, né, para evitar toda essa jornada de dor, de químio e tudo mais, né? Como é que você acha que a gente chega próximo de fato do paciente, quão o paciente está preparado para estar também recebendo esse tipo de insight, vamos dizer assim, para que ela tenha uma vida mais longa e perene, vamos dizer assim, né? Sósia, eu acho que tem vários desafios aí, tá? Lá na Humânia, a gente só atua com um paciente provocado pelo próprio paciente, porque os pacientes chegam para a gente já são pacientes que o médico prescreveu determinado medicamento e esse medicamento possui um programa de suporte ao paciente e o médico indicou que ele ligasse para a gente, tá? Então, nós lá não temos esse papel exatamente de conscientização prévia. Mas um dos nossos papéis importantes lá, né, o que um programa de suporte a paciente, onde é que ele tem valor? Primeiro é fazer com que o paciente consiga chegar mais rápido no medicamento, porque esses programas são voltados para produtos de alto custo, né? Então são produtos que podem chegar na casa de milhões de reais. São produtos que aqui no Brasil a gente tem um sistema único de saúde, esse sistema único ele provê essa medicação na maior parte das vezes para os pacientes, mas você tem uma burocracia, seja uma burocracia técnica ou uma burocracia inclusive clínica, de exames que precisam ser realizados. Então, o que a Humania faz num primeiro momento? É fazer com que a jornada do paciente, uma vez que ele está com a prescrição, até ele conseguir a medicação, que normal, em 80% dos casos é numa farmácia de alto custo pública, que ele precisa ter o exame, precisa ter o laudo, precisa ter a documentação. Nós estamos falando, nós estamos aqui em São Paulo gravando esse programa, mas São Paulo é uma ilha no Brasil em termos de quantidade de serviço de saúde, né? Em São Paulo tem mais médico por habitante do que recomenda a Organização Mundial da Saúde, né? A gente é muito privilegiado, ainda que tenha muita desigualdade em São Paulo. Mas no Brasil essas desigualdades ainda são mais notadas. Então o que a gente faz normalmente a gente tira o paciente da fila do SUS quando ele precisa fazer exame e leva ele para fazer na iniciativa privada. O paciente não tem custo, quem paga esse custo de acesso é a própria indústria farmacêutica. Então o paciente acelera o processo dele de acesso ao medicamento. E depois aí entra uma parte que você falou, que é como é que você conscientiza. Porque aí não é uma consciência de iniciar o tratamento ou de buscar uma prevenção para determinada doença, mas é de se manter no tratamento, né? Via de regra, o brasileiro, nós todos aqui, a gente interrompe o tratamento antes do ciclo terminar, por diversos motivos. O primeiro deles é assim, a gente toma um remédio e melhora, né? Bom, se melhorou, não preciso mais tomar o remédio, né? Quantas vezes
A gente parou de tomar antibiótico antes da hora, né? Quantas vezes a gente não fez aquela uma semana, ou 15 dias, ou não, ou tá tomando um remédio que precisa fazer um desmame, falando que desmame que nada. Parou, tá bom, já tô bem. Então, primeiro caso de interrupção, assim, eu melhorei. A outra motivo de interrupção é porque antes de melhorar piora, né? Então você toma um remédio que ele gera um efeito adverso. Muitos remédios têm efeitos adversos esperados. E quando a gente está falando de oncologia, quando está falando de doença rara, esses medicamentos provocam mudanças bastante significativas. Então as pessoas às vezes abandonam o tratamento porque o tratamento não é confortável. Mas muitos desses efeitos adversos eles podem ser contornados, eles podem ser gerenciados. E isso a gente faz para os pacientes. Então, os nossos pacientes têm acesso a psicólogo, a nutricionistas para orientação nutricional, porque isso melhora, às vezes, a forma como o medicamento reage. A gente tem enfermeiras para orientar sobre o uso, a aplicação do medicamento. Então, tem uma rede de apoio para esses pacientes para que eles se tornem aderentes. Isso para gerenciar esse desconforto. Quando a gente está falando do primeiro tema que eu trouxe aqui, né, que é eu melhorei, a gente precisa estar em contato para lembrar assim, continue tomando remédio. Que bom que você melhorou, isso era esperado, mas você precisa continuar, porque se você não continuar, tem essas consequências aqui. Então a gente manda material, faz campanha, ajuda esses pacientes a estarem engajados, os familiares também, que a gente esquece que o papel do cuidador também dos pacientes é muito importante. E um último motivo das pessoas também abandonarem um tratamento é porque às vezes é difícil você conseguir a próxima caixa do medicamento, a próxima dose, ou mesmo conseguir, com a medicação em mãos, tomar essa medicação. Vou dar um exemplo bastante concreto. Tá? Boa parte dos medicamentos que tem programas de suporte ao paciente conosco são medicamentos infusionados. Então, a pessoa recebe a medicação do SUS, mas ela precisa ir até um centro de infusão, que pode ser público ou privado, para tomar essa medicação que vai ser intravenosa. Às vezes as pessoas não têm acesso a esse serviço na cidade onde elas moram. Então, nosso papel é também conseguir viabilizar isso sem custo para o paciente. Mais uma vez, quem paga isso é a indústria farmacêutica. Então, a gente faz lá, a gente intermedia por ano cerca de mais de 100 mil infusões para pacientes que recebem essa medicação e precisam fazer essa infusão a cada 25, 30, 35, 45 dias, dependendo da prescrição. Então, e como é que você usa a tecnologia para isso? Bom, eu preciso ter um agendamento, eu preciso ter uma verificação de que aquele paciente é ele mesmo que está indo, porque ele não paga nada quando ele chega no serviço de saúde, eu preciso credenciar esse serviço de saúde, eu tenho que gerar um voucher para que ele valide, eu tenho que ter um lembrete no meu sistema de quanto tempo eu tenho que entrar em contato de novo com aquele paciente para fazer o follow-up, a confirmação. Então tem muito espaço para a tecnologia, seja de forma automatizada, seja de forma com interação humana, né, para isso. E, por último, acho que você falou assim, como é que você iniciou a pergunta, como é que o paciente percebe? Então, ele percebe no atendimento fluido e no atendimento que seja resolutivo, né, onde a pessoa que está atendendo, a tecnologia está dando uma ajuda. A gente tem, por exemplo, uma tecnologia de inteligência artificial que a gente chama de Copilot, que não é o Copilot da Microsoft, é um agente que está ouvindo a conversa e, a partir do que está sendo conversado, ele mostra na tela para o educador de saúde, a gente chama os nossos atendentes de educadores em saúde, qual é a informação ou qual é o próximo passo daquele atendimento. Né? Então, isso faz com que a pessoa que está realizando o atendimento possa ter foco total no cuidado, no acolhimento, na gentileza com o paciente, que é um paciente que está fragilizado, que ele está desorientado e a gente precisa apoiá-lo. Isso ele percebe.
Tem uma outra coisa, por exemplo, que a gente usa tecnologia e que ele não percebe, que é o processo de farmacovigilância. O que é farmacovigilância? Está dentro do processo de vigilância sanitária do Brasil. Tá? Toda empresa que tem relação com o paciente e que pode receber um relato de evento adverso, ela está dentro de um sistema de vigilância sanitária que ela é obrigada a reportar isso. Então, se alguém liga lá e fala assim, olha, eu estava tomando banho e tive uma tontura. Eu não sei se aquilo ali tem a ver ou não com a medicação que ele está tomando, se é uma outra medicação que não tem nada a ver com o programa de suporte a paciente do que ele faz parte, mas eu sou obrigado a fazer esse reporte. Faço esse reporte para a indústria farmacêutica faz esse reporte para a Anvisa. Esse sistema garante o que está escrito na bula do remédio que a gente compra. E isso, no limite, pode, inclusive, interferir no registro do produto no Brasil ou não. Então, nós somos obrigados a fazer isso. Bom, como é que tradicionalmente o mercado faz, e nós também fazíamos assim? Você treina as pessoas para entender o que é um efeito adverso, o que precisa ser reportado. E você monitora se essas pessoas estão fazendo isso de forma adequada e faz isso, esse monitoramento é por amostragem. A inteligência artificial, ela consegue ouvir 100% das ligações, então a gente fazia uma amostragem de 3, 4%. Você sai de 3, 4% para 100% de monitoramento. E a inteligência artificial te permite, com muito mais rapidez, identificar esses eventos adversos, e a gente melhora a segurança do processo como um todo, tanto para o cliente, que é detentor do registro do produto, quanto para o paciente também, que a gente vai garantir que tudo que foi relatado, a entidade competente vai analisar e entender se aquilo tem relação ou não com a medicação. Excelente, muito bom. A gente começa a ver, então, de fato, como a tecnologia apoia as jornadas de saúde aqui. Bom, a gente está caminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Então, Heitor, eu queria que você trouxesse aí uma mensagem de futuro ou alguma coisa que você gostaria de colocar como insight, assim, onde essas coisas se unem, né? Você já deu vários exemplos de tecnologia, né, se conectando com negócios, os negócios são praticamente todos digitais, ou caminho para ser, né? Então, assim, o que você traz de mensagem, qual é a sua percepção de futuro, para que a gente deixe aqui como mensagem final para o pessoal que está ouvindo a gente? Perfeito. Se me permitir, eu acho que dividir a mensagem em duas, tá? Acho que uma para quem está liderando negócios, e isso não estou falando só para quem é diretor, presidente. Todo mundo tem uma equipe que está liderando um processo de negócio. A gente entender que essa transformação ela vai acontecer, a gente querendo ou não, né? E a tecnologia transformou a concorrência numa coisa que é concorrência pela experiência. Então, as nossas empresas não concorrem mais pura e simplesmente com os concorrentes diretos. A gente concorre com a experiência que o paciente tem em outros segmentos que não tem absolutamente nada a ver. Então, quando um paciente liga lá para a Humania, por exemplo, ele não liga a chavinha para dizer, bom, agora eu vou falar aqui com o meu programa de suporte ao paciente, então eu espero que a minha experiência seja assim ou assado. Ele compara aquela experiência com a experiência que ele tem com o banco digital dele. A gente não concorre com o banco digital, mas em termos de satisfação do paciente, do cliente, sim, né? E a gente tem muito orgulho disso, porque o nosso NPS médio lá é de 85, é muito alto para o segmento de saúde, e é um esforço muito grande de todo mundo para unir humanização com tecnologia para a melhor experiência do paciente. A outra mensagem que eu queria deixar, que eu acho que é mais ampla, assim, é compartilhar uma visão pessoal minha. Eu tenho uma visão muito positiva em relação à tecnologia e à saúde, tá? Em que pese a gente esteja num país com tanta desigualdade, com tantos problemas, a gente tem um sistema de saúde que é bastante avançado no Brasil. A saúde privada no Brasil também é muito avançada. Mesmo no segmento público, nós temos centros de excelência no Brasil, né? O Brasil é um país que qualquer pessoa pode ter acesso a um transplante, isso em outros países você vai ter que abrir falência para conseguir fazer, né? É um país que a gente tem universalização de vacina. Então eu tenho uma visão muito positiva.
O que a gente precisa fazer cada vez mais e poder público, iniciativa privada e eu acho que nós todos como cidadãos. Primeiro, ter responsabilidade no uso, porque o uso do sistema de saúde traz custo e esse custo em algum momento a gente vai ratear entre nós todos, né? O uso de tecnologia ele é fundamental para que a experiência seja cada vez mais resolutiva e o custo marginal, como a gente estava falando, seja menor, ou seja, então nós estamos falando de universalizar serviços que hoje ainda não são universalizados, né? E por último, acho que uma coisa que nunca vai mudar, humanização. No final do dia, a gente continua sendo gente, a gente continua tendo os nossos medos, as nossas inseguranças, e por mais que a tecnologia se torne próxima, humana, ter o toque de alguém na hora que a gente mais precisa, ouvir a voz de alguém com uma mensagem positiva no momento que a gente mais precisa, que a gente está mais debilitado, eu sinceramente acredito que terá um valor para sempre. Enquanto houver gente povoando o planeta, a gente vai precisar de ter o contato, a gente é um bicho social, a gente precisa se reconhecer no outro para a gente se reconhecer em si mesmo, né? Então, acho que essa é a minha mensagem. Espero que, já que a gente está iniciando aqui 2026, desejar um ano de saúde e prosperidade para todo mundo e agradecer mais uma vez o convite aqui de vocês. Nossa, Heitor, eu que agradeço aí a sua participação. Eu acho que o tema que a gente tocou aqui, que é de saúde, mais do que a tecnologia que está apoiando, mas acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade ou não tem toda essa informação que você passou para a gente hoje em relação aos cuidados, às preocupações, né? Eu acho que isso aproxima muito quem está cuidando ou está ali trabalhando duro, né, para cuidar da saúde das pessoas, trazer para perto o que está sendo feito, né, e o quanto que tecnologia pode ajudar. Então, eu achei assim a conversa excelente, assim, daria para a gente esticar muito essa conversa, mas eu quero te agradecer realmente assim a participação. Eu acho que vai ser um tema que vai ser dos mais, com certeza, assistido aí, porque eu acho que todo mundo tem um pouco dessa ausência dessa informação precisa em relação ao cuidado, à jornada, como é que as pessoas estão vendo os bastidores da saúde. Muito obrigado mesmo pela sua participação, Heitor. Fica o convite a todos para nos visitarem lá também. Opa, tá? A gente adora receber as pessoas e compartilhar e aprender. Então, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez. Imagina, eu que agradeço e, pessoal, até o nosso próximo podcast. Até mais.